Esse aqui agora é o padrão de projeto Composite, que tem uma estrutura extremamente parecida com o Decorator, mas com um foco diferente. O Decorator tinha o propósito de adicionar comportamentos a uma funcionalidade básica, combinando esses comportamentos de formas diferentes. Aqui a estrutura ela é idêntica, mas o objetivo aqui não é adicionar funcionalidade, mas sim representar uma estrutura de dados mais complexa. Então aí a gente está vendo expressão, que é a estrutura que a gente está querendo representar. Isso daí a gente está querendo modelar expressões em uma linguagem de programação ou numa calculadora. Então se a gente for pelo lado esquerdo da figura, a gente vai ter a classe integer value, que representa um valor inteiro. Então isso daí basicamente está indicando que um tipo específico de expressão, que é uma expressão bem simples, é um valor inteiro, simplesmente um número. Se a gente for pelo lado direito da figura, a gente vai ver a classe expressão unária, que aí sim ela tem como atributo um operador, e tem duas subclasses aí, representando os dois tipos de expressões unárias que a gente está lidando nessa linguagem, nesse sistema específico. Então aí, por exemplo, o quadrado, que é um operador unário, e a raiz quadrada. São dois tipos específicos de expressão unária. E a gente vê pelo lado direito da figura que expressão unária tem como atributo uma outra expressão. Ela tem então um operador que é interno dela aí como atributo, certo? Esse operador, se a gente for pela subclasse esquerda, é o operador de elevar um número ao quadrado, e pelo lado direito é o operador de computar a raiz quadrada. Mas esse operador ele precisa agir em cima de uma outra expressão. Então é isso que está representando a seta que liga expressão unária à expressão, uma noção de clientela aí, dizendo que expressão unária tem como atributo uma outra expressão. Então, se a gente for pelo lado direito da figura aí, a gente vai ver que expressão unária tem como atributo uma expressão. Se a gente descer pelo lado esquerdo, então a gente pode estar computando o quadrado ou a raiz quadrada de um inteiro, mas se a gente descer de novo pelo lado direito, então a gente pode estar computando o quadrado ou a raiz quadrada de uma outra expressão unária. Então, dessa forma, a gente representa expressões complexas através dessa recursão aí, dizendo que expressão unária tem como atributo uma outra expressão. Essa outra expressão pode ser uma expressão básica, um valor inteiro, ou pode ser uma outra expressão unária. Tá? Então, a estrutura similar, mas um foco aí diferente de representar dados. Isso normalmente é usado para representar estruturas mais complexas, como a gente está vendo aqui. Então, além da expressão como sendo um valor inteiro e uma expressão unária, como a gente viu no slide anterior, que está aqui mais para o lado direito dessa figura, no lado esquerdo a gente também tem uma expressão binária. Então, aí, pelas subclasses, essa expressão binária pode ser uma soma ou uma divisão, por simplicidade. Na verdade, poderiam ser bem mais expressões, mas aí a gente só está representando duas. E veja agora, pelo lado esquerdo da figura, que expressão binária tem dois atributos, left operand e right operand, que são os operadores esquerdo e direito da expressão binária, e eles são do tipo expression. Certo? Então, dessa maneira, a gente pode representar tanto expressões unárias como expressões binárias, complexas através dessa recursão, porque se a expressão binária ela tem como dois atributos objetos do tipo expression, esses objetos podem ser outras expressões binárias, podem ser valores inteiros ou podem ser outras expressões unárias. Se forem expressões unárias, de novo, podem ser expressões unárias de outras expressões unárias, podem ser expressões unárias de um valor inteiro ou podem ser expressões unárias de expressões binárias. Então é isso que a gente está ilustrando aqui. Se a gente for ver aí o primeiro objeto do lado esquerdo, ele computa o quadrado do valor inteiro 4. Então isso daí é uma expressão unária que tem como atributo um valor inteiro, certo? Que é uma outra expressão. Se a gente for para baixo aí na figura do lado esquerdo ainda, a gente tem uma expressão unária, square root, que tem como atributo outra expressão unária que computa o quadrado de
4. Então, é nesse caso daí, a expressão unária quadrado de 4, ela tem como atributo uma expressão básica, que é um valor inteiro. E a expressão unária, que é representada ali como square root, ela tem como atributo uma outra expressão unária, que é a que computa o quadrado de 4. Do lado direito da figura, a gente tem uma expressão binária, soma, que pelo lado esquerdo, como operando esquerdo, ela tem uma outra expressão, um valor inteiro básico, parou por aí, e do lado direito ela tem como atributo uma expressão unária square root, que tem como atributo uma outra expressão unária square, que tem como atributo um valor inteiro básico, 4. Então, dessa forma aí, com essa recursão que a gente está vendo, que é parecido com a recursão que a gente tinha no Decorator, a gente representa objetos bastante complexos, como árvores sintáticas abstratas, que é o que a gente usa para representar programas. Então, ao invés de representar um programa como um string, a gente pode representar ele como uma árvore, assim, que é baseada nesse tipo de padrão de projeto que a gente acabou de ver, o Composite. Normalmente, quando você representa programas, mesmo em linguagens mais simples, não precisa ser uma linguagem de programação, você tem associado também o padrão de projeto intérprete, que tem como objetivo interpretar, executar aquelas expressões, por exemplo. Então, assim, a ideia básica aqui do padrão de projeto intérprete é naquela estrutura, naquela hierarquia de classes que representam expressões, a gente adicionar um método evaluate em cada uma. Então, por exemplo, esse método evaluate na classe integerValue, ele simplesmente vai retornar o valor inteiro. Na expressão unária, ele é um método abstrato. Na expressão square, ele primeiro chama o método evaluate do atributo da classe expressão unária, e aí, não importa o que seja, vai avaliar o valor dessa expressão que é atributo, e aí sim ele computa e retorna o quadrado desse valor. Então, cada classe dessa tem o seu método evaluate. Numa classe mais simples como integerValue, que não tem a recursão, ele simplesmente vai fazer algo bem simples, como retornar o valor inteiro. Nas classes mais complexas, como expressões unárias e binárias, ele vai fazer algo mais complexo, e normalmente envolve chamar o método evaluate do seu atributo com base na avaliação do operando da expressão unária, do atributo da expressão unária. Depois ele realiza uma operação em cima desse valor retornado para o atributo da expressão unária e retorna o valor final da operação. Então, cada subclasse vai ter o seu método evaluate, implementando justamente a semântica daquela operação que a gente quer realizar. E assim a gente varre a árvore toda, executando todo o programa ou toda a expressão, o que quer que seja. Se a gente precisa varrer a árvore mais de uma vez para mais de um tipo de operação, não só avaliação, então vamos supor que a árvore representa um programa numa linguagem de programação. Então, a gente teria interesse em varrer a árvore para ver, por exemplo, se o programa está ok do ponto de vista de tipos, se os tipos são preservados. Mas a gente poderia também executar o programa todo para saber o valor final. Então, são duas formas diferentes que a gente tem para varrer a árvore. São dois objetivos diferentes que a gente tem para varrer a árvore, ou para compilar o programa, ou para executar o programa, ou para verificar se os tipos estão bem definidos naquele programa. Então, nessa situação em que a gente precisa percorrer a árvore com vários objetivos diferentes, né, para realizar operações de funcionalidades diferentes, é interessante usar o padrão de projeto visitor. Ao invés de a gente colocar em cada nó desse da hierarquia um método evaluate
para executar a operação, um método typecheck para ver se os tipos estão ok, um método compile para compilar cada tipo de expressão. Ao invés de a gente fazer isso, a gente coloca na hierarquia apenas um único método, chamado esse método aí accept, que recebe um objeto visitor, que a gente vai ver daqui a pouco o que é que representa. Mas a ideia básica desse accept é especificar a lógica de navegação, de percorrer a árvore. Tá? Então aqui, se a gente olhar para a classe Square Root, por exemplo, o accept dela, o que é que ele vai fazer? Ele manda primeiro fazer essa navegação no operando. Então primeiro vai trabalhar no operando e depois chama o método visit nesse nó Square Root, certo? Então cada visitor desse, que é esse objeto da classe visitor, ele vai ter um método para cada nó desse daí, para fazer uma atividade específica. Então a gente vai ter o visitor de avaliar essas expressões, a gente vai ter o visitor de fazer o type checking e assim por diante. Se a gente olhar a classe integer value, por exemplo, o accept dela não manda fazer nenhuma navegação a mais, porque não tem para onde navegar, como a gente já chegou na folha da árvore, e aí o que ele vai mandar fazer é simplesmente visitar esse nó integer value. E aí esse objeto visitor, ele tem um método visit para cada tipo de nó desse, e ele vai saber o que fazer em cada tipo de nó. Então, ilustrando aqui, por exemplo, a gente tem esse expression visitor, que é como se fosse uma classe abstrata ou interface, e ele lista que todas as subclasses têm que ter um método visit para cada tipo de classe lá na hierarquia que a gente está vendo no canto superior esquerdo da figura. Então, o visitor de avaliação de expressões, por exemplo, o que é que ele vai fazer? O de integer value, ele só vai colocar numa variável result o valor daquela expressão inteira. Já o visit de quadrado, de square, da classe quadrado, o que é que ele vai fazer? Ele vai naquele atributo result e ele vai colocar o quadrado do que tinha lá antes. Do mesmo jeito, se a gente está vendo aí do lado direito um visitor que não avalia expressões, ele só computa a profundidade da árvore. Então o visit de integer value, ele só vai contar 1, dizer que o result, armazenar o result, o valor 1, dizer que aquele nó é de tamanho 1. Já um visit de square, que é esse código que está em verde, ele vai dizer agora que o resultado é o que a gente tinha de profundidade anteriormente, mais 1. É o que foi computado de profundidade anteriormente, mais 1. Por quê? Porque esse tipo de expressão, square, ele só adiciona um nível de profundidade a mais na árvore. Tá? Então aqui a gente está vendo tanto do lado esquerdo superior a hierarquia de classes com o accept, do lado direito superior a gente está vendo essas classes visitor, né? A hierarquia de classes visitor, tá? E embaixo a gente vê, por exemplo, um objeto square root, que tem como operando uma outra expressão unária, que é a expressão unária de square, que tem como operando um valor inteiro básico 4. Então isso vai computar o quadrado de 4, 16, e depois a raiz quadrada volta para 4. Então agora, se a gente for nesse objeto square root e chamar o método accept nele, que é o que está indicado no ponto 1 aí da figura, no código, passando para esse accept um visitor de avaliação de expressão, o que é que vai acontecer? Ele vai chamar, como está mostrando o item 2 do código aí, o accept da expressão square. Esse accept da expressão square, ele vai também primeiro chamar o accept da expressão integer value 4. Aí esse accept de integer value, ele finalmente chama o visit, que é o número 4 aí que a gente está vendo da figura, chama o visit, e esse visit seta o resultado para 4, seta a variável resultado para 4. Depois de ter terminado a execução do visit, né, ele volta agora para visitar no item 5 o objeto square. E a gente vê aí que o visit desse objeto
do tipo square, ele simplesmente calcula o quadrado e armazena isso na variável resultado. Então tinha 4 na variável resultado, ele vai agora armazenar 16 na variável resultado. E aí por fim a gente volta no item 6 para executar o visit de square root. O visit de square root, ele basicamente manda calcular a raiz quadrada do que está em resultado. Então ele armazena em resultado de novo, agora a raiz quadrada de resultado que vai ser 4, já que em resultado a gente tinha 16. Então isso representa o fluxo de execução de método desse padrão de projeto Visitor.